Bom dia, gente. Nessa semana a gente comemora o Dia do Professor e estamos extremamente felizes com isso. Por isso a gente trouxe essa galera top para que fale um pouquinho para vocês do que significa ser professor sobre a ótica deles. E a gente vai começar aí com uma dupla incrível, Eric e Bel. Olá, gente. Sejam bem-vindos. Que bom ter vocês aqui. E aí, a gente está num cenário onde a educação ela vem sofrendo transformações ao longo do tempo. Essas transformações elas não são fáceis, elas trazem para a gente desafios todos os dias, principalmente agora pós-pandemia. Como que esse professor que precisa ser terapeuta, psicólogo, médico, engenheiro, design de interiores, para poder dar conta de colocar tanta gente dentro de uma turma, como que esse professor faz para dar conta de tudo isso e ainda ter aquele vínculo com o aluno? O que vocês pensam sobre isso? Não, realmente, Simone, é bem complicado, na verdade, essa questão, porque assim como outras profissões, a profissão do professor exige muita disciplina e muitas renúncias também, muitas abdicações. Minha mãe fala, na verdade, ela me passa essa ideia de que um professor que corrige, professor que exige do aluno é um professor bom, aquele professor que realmente ele dá resultado. E também é muito importante isso é muito verdade também. E também como tá até escrito em Provérbios 3, se eu não me engano, fala que assim como o pai que corrige o filho que ama, assim também é Deus. E eu creio que isso seja parecido com os professores também. Bel, e para ti, como que isso se retrata? Eu acho que a sociedade tem mudado de várias formas, né? E é um desafio para o professor ele ter que se adaptar de um jeito que também não comprometa a profissão e o ofício que ele exerce. E essas questões das renúncias, né, que o Eric falou, a gente sabe, às vezes, do professor chegar na sala e falar, passei o final de semana corrigindo prova, sabe? São algumas renúncias assim, claro, tem muitas outras, mas como um exemplo. Mas eu acho a profissão do professor muito interessante, porque é uma profissão que ela está muito ligada à missão e a propósito. Então, Totalmente. Eu acho que essas renúncias, às vezes a gente fica pensando, nossa, professor realmente assim, não está nos meus planos, porque olha tudo que eles têm que passar. Mas eu acho que a missão, principalmente para o professor cristão, como é o caso aqui da nossa escola, ela está muito ligada, isso está muito ardente assim, na cabeça, sabe, do profissional. De não é só mais um dia de trabalho, não são só mais algumas horas de serviço, mais um ponto para bater, mas é realmente uma missão, é uma pessoa, o futuro de alguém que está na minha frente. Alguém que me vê como exemplo, alguém que me vê como um mestre, sabe? Então, eu acho que essa questão da missão é algo muito bonito e até meio poético, assim, da profissão do professor, que é ele saber que não é só mais uma aula, é um futuro, é toda uma coisa que tem por trás, sabe? Sensacional, né? 2 pontos das falas de vocês me chamaram a atenção. Primeira foi a do Eric, que trouxe ali Provérbios 3, que quem ama, educa, né? Corrige, enfim. Esse não era o papel do professor no início, né? Quem educa, gente? Pai e mãe, né? E hoje a gente traz, pela forma bagunçada que a sociedade tá, a gente tem esse papel também enquanto professor. E tu fazer isso sem que o aluno ele deixe de gostar de ti, que ele perca o vínculo, não é algo fácil. Precisa de um jogo de cintura tremendo. E o outro aspecto, Bel, que tu trouxe, que é bem interessante, que o professor tem 1 milhão de atividades para fazer durante o final de semana, durante as noites, enfim. O professor, ele trabalha, com certeza, não é pelo salário. Porque o salário do professor ele não é digno do profissional que ele é. Se a gente for olhar, não é digno. Mas a questão da missão e a questão do propósito, de tu saber que tu está influenciando a vida de alguém, não só para essa vida, mas para a eternidade, eu acho que é o motor, sabe? É aquilo que vai movendo o professor para ele tirar forças, muitas vezes, de onde ele não tem, para que ele alcance, então, os objetivos que é tanto de passar o conteúdo, quanto de passar aquilo que o professor é. Eu gosto muito de uma frase que está no livro Pedagogia de Jesus. Esse livro diz que o professor é uma Bíblia viva.
aonde a capa de couro acaba sendo a sua pele e ele transmite aquilo que ele busca na palavra de Deus. Então, achei super interessante a fala de vocês dois. E é isso mesmo, né, gente? A gente vive isso todos os dias. Nós temos aquelas outras duas lindas, Julinha e Rafa. Minhas princesas, há 12 anos na escola já. 13 anos, gente. 13 anos. Quase entramos juntas, né? Eu faço 17, eu fiz 17, vocês fazem 13 anos aí que estão na escola. Ju, quantos desafios, né? Ao longo desse período. Quantas vitórias também. Conta pra gente tudo isso que o Eric e a Bel trouxeram no sentido de professor que tem missão, que tem propósito, que é um propósito nobre, que é de salvar acima de tudo. Como que isso aconteceu na prática na tua vida? Antes de falar o que o professor realmente é pra gente, a gente vai contar um pouquinho da nossa história. Ai, quero, por favor. Pra quem não sabe, eu e a Rafa, a gente tem surdez profunda. A gente não ouve, né? Então a gente precisa do aparelho auditivo pra poder escutar. Mas eu lembro muito bem que quando eu entrei no Adventista, quando eu era pequenininha, assim, por mais que eu fosse pequena, né, eu já entendia que muitas pessoas podiam julgar ou, assim, menosprezar o diferente, né? E foi muito importante para mim, porque quando eu entrei, eu me senti muito amada. Não só pelos professores, mas pelos colegas, pelos funcionários, né, da escola. Isso foi muito importante para mim. E todo o amor, todo o cuidado, todo o apoio que os professores nos deram nesses primeiros anos aqui no Adventista foi realmente bem importante para nós. E... Ai, gente, eu tô um pouco nervosa. Fica tranquila, Ju. Tem alguma situação, assim, que vocês tenham vivido, que tenha marcado o coraçãozinho ali, que tu lembra até hoje? Conta pra gente. Tem várias coisas. Eu consigo me lembrar da primeira professora que eu tive. A minha primeira professora foi a professora Cimei. Uhum. E, gente, aquele sorriso no rosto todo dia, ensinando a gente. E uma fala que tu falou agora há pouco, foi a questão, o professor, ele não só ensina pelo salário, né? Mas ele ensina por gostar, né? E isso foi uma coisa que eu vi muito presente na vida dela. E foi muito importante para mim tudo que ela demonstrou ser naqueles anos que ela deu aula para mim. Mas não foi a primeira professora que foi a mais importante para mim. A que foi a mais impactante na minha vida foi uma pessoa que deu aula para mim no pré-5. Ai, gente, eu vou chorar. Tu não chora que eu sou manteiga derretida. Tu foi muito importante para nós. Não só para mim, mas para minha família também. Nossa, a gente é muito grata pela tua vida, porque tu não só deu aula pra gente, tu nos ajudou nos últimos 11 anos. Foi tu que nos ajudou. Tu foi a pessoa que nos ajudou com relação aos implantes, com relação aos negócios que tinha que resolver com a Rafa. E foi muito, muito importante ver que tu foi referência da nossa família na escola. E a gente é muito grata pela tua vida. Muito grata mesmo. A gente te ama muito. E a gente, de coração, a gente agradece muito pelo que tu fez. Pela gente aqui na escola. Juju, que isso, Juju? Meu pai do céu, agora quem perdeu as palavras foi eu, né? Minha nossa. Eu acho que cada um tem a sua dose de contribuição, né? Alguns marcam mais, outros marcam muito também, mas de uma forma diferente. Fico muito feliz por ouvir isso. Quantas vezes eu te disse, Júlia, cuida da tua vida, Júlia. Deixa a tua irmã, lembra? Que era super protetora dessa mana querida. E eu queria te ouvir também, Rafa.
Tua vez, como que tem sido esses anos para ti, minha princesa? Que agora tá aí super fazendo prova, contextualizando os assuntos. Nossa, a gente fica tão feliz. Eu lembro que o dia que tu aprendeu a ler, Rafa, lembro desse dia. E assim, a festa de todos os professores, porque tu tinha alcançado aquele objetivo que a gente achava muitas vezes distante. Todos oravam por ti. Senhor, por favor, coloca a mão lá, dá para a Rafa aquilo que ela precisa, para que ela se desenvolva, não só como ser humano, mas para que ela tenha todas as questões que envolvem o social, que ela possa se desenvolver nisso também. E isso aconteceu lindamente, né, Rafa? Lindamente, e a gente fica muito feliz por isso. Conta como é que foi um pouquinho da tua trajetória pra gente. Oi, meu nome é Rafaela, eu sou já na escola de médica há 2 anos. No primeiro ano do ensino médio, o professor é bom, passar, eu voltar muito, eu lembro. Tem o professor Caio e Ângela, eu sou ele. Eu aprendi várias coisas, eu tinha uma amiga que faz muito tempo, eu não me lembro. O nome da uma nova, professor Ângela. Ela faz uma atividade em prol, em trabalho. Ela sempre comigo. Agora eu tenho três amigas, Maria, Ana, Alma e Isabela. E minha amiga fazendo trabalho, porque eu fico com a minha irmã mais nova, Júlia. A gente conversa todos os dias na escola, ficou muito feliz. Meus pais ficaram muito felizes, sempre eu fiquei bem, meus pais também. Ai, Rafa, sabe que te ouvindo o coração assim enche de alegria e de emoção, sabe? Porque as dificuldades que aconteceram aí nessa caminhada, as contribuições que os professores trouxeram para a tua vida, mas o que mais me chama a atenção é as tuas amigas. Tu ter feito amigas, tu conseguir compartilhar aquilo que tu sabe, porque tu sabe muito. Tu sabe muito, tu dá uma lição de vida pra gente todos os dias, porque é muito esforço, é muita determinação. Tu quer chegar lá, né? Tu quer ir pra frente, tu quer conseguir, tu quer te colocar. E isso tem acontecido pra mim, Rafa, enquanto escola, agora representando todo o grupo dos nossos professores. Eu acho que pra gente esse é o maior troféu. Porque os conteúdos que nós estudamos, as coisas que nós vimos, a gente pode retomar lá na frente, isso pode se tornar real pra gente de novo. Mas aquilo que a gente viveu, os relacionamentos, aquilo que a gente conseguiu aprender com o outro, com as trocas, isso é pra vida inteira e isso vai ficar guardadinho lá no teu coração. Talvez tu não lembre das disciplinas de física, como aplicar as fórmulas, talvez tu não lembre de alguma ou outra situação de história, mas tu vai lembrar aquele olhar carinhoso, aquele jeito, né, gostoso do professor te olhar, de te ajudar, a Ângela, a Karen, que tu citou, pessoas tão importantes nessa tua caminhada, né? Gente, eu fico muito, muito, muito feliz por isso. Tão bom ouvir você, sabia? Fala, Jujuzinha. Tô aqui me segurando pra falar. Eu queria falar um pouquinho mais sobre isso, né? Eu não terminei de falar. Por favor. Quando começou a pandemia, todo mundo tem que ficar em casa, né? Ficar confinado, essas coisas. Mas eu lembro que eu fiquei super feliz. Gente, imagina uma pessoa feliz por ficar em casa e começar a gostar de estudar. E foi muito bom esse tempo pra mim. E ver que os professores influenciaram muito nisso foi maravilhoso. Eles sempre te elogiavam, sabia? Tu deu um salto tremendo na pandemia. A gente teve os dois lados. Pandemia, aqueles seres humanos que ligavam o computador, desligavam a câmera e voltavam a dormir. Aqueles que ficavam com a câmera ligada, os professores devem lembrar disso, embaixo das cobertas, cara de pau. E a gente teve aqueles que deslancharam, que foram pra frente. A Ju foi um caso desses. Foi muito legal. E eu lembro que em agosto ou em outubro, mais ou menos por aí, eu comecei a focar muito nos estudos. Eu não queria fazer mais nada além de estudar. Uhum. Isso foi um momento muito difícil para mim, porque eu comecei a ter crise de ansiedade. E
Eu lembro que esses momentos foram muito difíceis, porque eu não queria mais fazer nada. Eu só queria ficar ali estudando. E quando as aulas presenciais voltaram em 2021, eu lembro que foi muito difícil para mim voltar assim e simplesmente, sabe, é uma mudança enorme, né? Te readaptar, né? Sim, me readaptar, e isso foi muito difícil. Mas eu lembro que os professores foram muito atenciosos comigo. E no começo desse ano, por exemplo, entrou a Dai, né, como orientadora. Gente, ela foi uma bênção na minha vida. Ai, que legal. Porque toda vez que eu tenho crise de ansiedade, ela me ajuda a me acalmar, e isso foi muito importante para mim. E os outros professores, eu morria de medo de falar para eles que eu estava tendo crise por um trabalho, por uma prova, por não sei o quê. Eu ficava morrendo de medo, que eu tinha medo da reação deles. Mas eu não sei nem porque eu tive medo, porque eles foram muito bons comigo. Te acolheram? Me acolheram, não me julgaram. E isso foi bem importante para mim. E aí eu queria falar uma frase que eu fiz para eles. Olha, gente, escuta isso, hein? Expressando minha Autoria gratidão. própria da Juju. Eu preciso agradecer do fundo do meu coração a todos os professores que entenderam a fase difícil que eu estava passando e me ajudaram nos trabalhos, nas provas, em tudo, da melhor forma possível. Hoje eu sou muito grata por todas as vitórias alcançadas por professores que fizeram diferença na minha vida, por menor que fosse. Hoje eu percebo que eu estava errada, porque quando eu mudei de turno, né, no 5º ano, fui para manhã. Eu e a Rafa, a gente sofreu muito por questão de bullying e essas coisas. E eu comecei a querer ficar muito presa no passado. Pensar nas coisas em que eu tinha vivido como uma coisa que eu queria viver de novo. E eles foram de grande ajuda nesses momentos. E hoje eu percebo que eu estava errada em me prender no passado e pensar que Deus estava me castigando por tudo que eu passei. Mas hoje eu sei que Ele me restaurou. E eu queria poder agradecer a todos os professores por tudo que vocês têm feito. Eu sei que tem vezes que vocês podem achar que vocês estão ali só para dar aula. Mas é muito mais que isso. Vocês estão ali para ser instrumentos de Deus nas nossas vidas. Seja conversando, aconselhando, ensinando, abraçando e nos apoiando. Sou muito grata por isso. Eu queria finalizar falando que vocês são muito especiais pra mim. E eu nunca vou esquecer o que cada um de vocês fez por mim. Amo muito vocês. Ai, né? Coisa linda, Ju. Sabe que eu acho que esse é um sentimento de todos nós, assim. A gente percebe que ao ensinar, quando o professor está ali te inspirando, te motivando, às vezes quando ele está te puxando a orelha, porque às vezes a gente merece, né? A gente também, né, sabe que às vezes um puxão de orelha faz parte, mas a gente entende que eles fizeram por ti muito mais do que o acadêmico. Eles te ajudaram a entender quem tu é, o teu valor, o quanto tu é importante. Deus, ele não é mau de forma alguma, mas muitas vezes as circunstâncias, elas nos levam a pensar desta forma. Mas a gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo, a gente vai entendendo que Deus, ele é soberano sobre todas as coisas. E que gostoso a gente olhar, Ju, e ver que Deus foi soberano na tua vida. Que Deus, ele se mostrou para te dizer: ei, calma aí, segura a tua onda, garota. Adolescente tem muito... adolescente, ele é muito emocional e as coisas às vezes acabam tomando uma proporção que ela é muito além daquela que deveria ser. Mas Deus vai lá e através de um amigo, de um abraço, de um professor, de uma palavra, de um olhar, Deus fala assim: eu tô contigo. E Deus não abandona nunca. Eu fico tão feliz de ouvir que os nossos professores conseguem fazer essa... Eles transitam pelo conteúdo, eles transitam pelo coração, e aí eles vão ali desfazendo os nós e transformando isso em laço. É lindo demais, né, gente?
Obrigada, viu, meninas? Vocês foram fantásticas. Lindo demais ouvir o depoimento de vocês. Mas, Henriquinho, filho, amor, conta pra tia. Olha só. A gente está falando aqui em aprendizagem, em todo o suporte emocional que é preciso para que a aprendizagem ela aconteça. E é realmente necessário isso, né? Porque uma coisa sem a outra, elas não conversam. Conta pra gente como que os professores têm te inspirado, como que eles têm te direcionado, se tu já tem algum projeto para o teu futuro. E quando a gente fica pensando em projeto, a gente pensa em universidade, e não é só isso. A escola prepara para o que a gente quiser ser depois. E a gente pode ser o que a gente quiser ser. Eu acho isso sensacional. Escola é o pontapé inicial, tu entendeu? Sim. O resto daí a gente vai seguindo e vai se orientando e descobrindo naquilo que a gente realmente é bom. Eu tinha um departamental, que é o nosso chefe maior dentro da nossa instituição, que ele dizia que as pessoas perdiam muito tempo tentando aprender coisas que elas não sabiam e que elas não eram boas, em vez de investir o tempo delas naquilo que elas realmente eram boas, porque elas seriam sensacionais se elas fizessem isso, porque a habilidade já era natural. Como que é isso pra ti, bonito? Sim. Oi, Simone, bom dia. Bom dia. Os professores, eles têm ajudado e inspirado muito, porque, assim, eles constroem um ser humano, né? A gente tá falando da área acadêmica, mas todos os objetivos que um dia a gente quer alcançar, muitos deles, eles nos auxiliam, em primeiro lugar, a chegar lá, mas antes disso, eles já mostram pra gente quais os objetivos que a gente quer alcançar. Porque eles nos ajudam, nos direcionam para ver quem a gente é, principalmente nos anos iniciais lá, quando forma a personalidade. E agora, quando a gente já está mais pro final da vida acadêmica, do ensino fundamental, médio, eles nos mostram quem a gente é, nossas habilidades, eles trabalham nas habilidades, eles, ajudam na construção de um ser humano, ou seja, não é somente o aprender, é assim direcionar a pessoa para onde ela quer. Que nem eu estava pensando esses dias, o professor de hoje, ele está construindo a sociedade de amanhã. Então, nesse sentido, os professores nos inspiram muito através do trabalho deles, mostrando que o aprender, o adquirir de conhecimento não é só uma obrigação, é uma dádiva. E daí, quando eles mostram isso pra gente, mostrando que o conhecimento é um tesouro que pode ser poderoso, porque transforma a vida das pessoas, influencia não somente aquele que está aprendendo, mas todos à sua volta. E também é intransferível, porque uma vez tu aprendendo, tendo conhecimento, ninguém pode tirar. Ninguém pode tirar. A única coisa na vida. Exatamente. É poderoso e intransferível. Um dos bens mais preciosos que a gente pode ter. Mostrando isso através do trabalho deles, a partir do amor em ensinar, os professores constroem nos estudantes o amor em aprender. Que, por sua vez, quem o possui tem a capacidade de mudar por completo a vida dessa pessoa. Tanto para os projetos do presente, quanto para o futuro. Que o futuro também é construído basicamente pelos professores. Tô apaixonada. Ai, gente, é verdade. Aprender é uma dádiva. É uma dádiva. A gente ter essa capacidade, tu entende? Sim. Seja a aprendizagem formal ou a informal. É uma dádiva aprender, é uma dádiva. A gente não ser mais quem a gente era ontem. Sim. Porque a gente teve interferências, a gente estudou, a gente buscou. A gente também tem o reflexo das pessoas na gente, né? Sim. Os estudiosos dizem que a gente é a soma das 5 pessoas com as quais a gente anda, normalmente. Então, tendo no período escolar, tendo essa possibilidade, como a gente cresce. E eu gosto de pensar que não é só academicamente. Sim, pessoalmente também. Né? Que a gente se torna pessoas melhores, de conseguir olhar para o outro com ternura, entendendo as necessidades do outro. Isso é fantástico, porque quando tu traz ali que o professor ele percebe as tuas habilidades, ele está notando as tuas potencialidades. Sim. Ele percebe as tuas necessidades, porque todos nós temos. E eu gosto de pensar a gente como seres em construção. Sim. Constante. Do momento que tu nasce ao momento que tu deixa de viver. Todo esse período é de aprendizagem. Então, o que a escola faz é fomentar esse desejo por aprender. E é riquíssimo, né? Sim. Fantástico, meu amor. A gente vem de uma experiência bem linda.
vem de uma contextualização filosófica, esses maravilhosos. A gente tem toda a fala do Henrique da importância do professor para o aprofundamento dessas aprendizagens, desse olhar carinhoso para as habilidades, né, para que elas se transformem em competências ali que sejam realmente sólidas e façam diferença na sociedade. Mas, nesse percurso, a gente também tem várias situações que são angustiantes. Então, agora eu queria conversar um pouquinho com a Super Lara e com a Ana, porque tem coisas que tiram o nosso foco, que nos desajustam, que nos desconstroem. E nós não somos os primeiros e não vamos ser os últimos a passar por isso enquanto estivermos, né, nessa terra. Mas são coisas que mexem com o coração da gente de uma forma que às vezes parece que não tem ar para respirar, né? Gurias, como que as duas passaram aí por uma situação muito difícil, muito delicada? Como que esse ambiente escolar ajudou vocês a entenderem, cara, eu vou seguir em frente, um dia de cada vez? Falem pra gente. Bom, gente, para começar, é bom a gente entender que eu, pelo menos, penso que o tipo de emoção que vai mais te abalar é aquele que vem do nada quando é uma coisa que tu não espera. E assim, eu vou dizer, com 16 anos, tem coisas que tu não espera que vai acontecer, parece tão distante, mas quando vem é um baque bizarro. Tu leva aquela porrada. E, cara, pra quem não sabe, meu pai faleceu em março e foi uma coisa absurda pra mim. Eu me perdi totalmente. É uma coisa que eu ainda estou me reconstruindo, sabe? O tipo de terremoto que ainda tô tendo que lidar com isso. E é uma coisa muito, muito, muito difícil mesmo. Isso somado a todas as outras coisas que tu vai vivendo, vai se acumulando e, cara, tu fica mal, tem dias que tu não tem vontade nem de levantar da cama. Tem medo do que vai acontecer, tu tem medo de interagir com as pessoas, de sair na rua. E eu vou dizer que a escola foi uma coisa que me ajudou bastante, sabe? Porque tu tá aqui, tá com teus amigos, ter uma aula legal com o professor, tu vê que as pessoas se preocupam comigo. E, cara, os professores se preocuparam demais com a gente. Eles, tipo, desde dar um abraço, vir conversar, perguntar como tá, é uma coisa que aquece o coração, sabe? Tu fica bem, tu levanta a cabeça e fala assim, vou em frente, não vou parar por aqui. Porque são processos muito complicados e às vezes tu precisa de uma coisa mais leve para te conseguir continuar. Não tem como tu ficar... Porque eu vou dizer que se eu ficasse em casa sozinha, sem fazer nada, se não viesse aqui, se não viesse ver pessoas, se não tivesse gente me acolhendo, ia ser muito mais sofrido, ia ser muito mais difícil de seguir em frente. E para ti, Aninha, como que foi essa experiência? Então, acho que os professores eles tiveram um papel muito importante para me ajudar a lidar com a situação que teve ano passado, que, para quem não sabe também, a minha mãe faleceu em setembro por causa de câncer. E foi muito difícil, acho que foi o pior momento da minha vida, porque eu senti como se eu tivesse perdido parte de mim quando ela foi. E, eu me senti totalmente perdida, porque com 15 anos, não ter a mãe ali, e que me ajudou em toda a minha vida, teve lá sempre. Então, tiveram professores que vieram falar comigo, me acolheram e eu não me senti tão perdida quanto eu achei que eu ia ficar. Então, isso significou bastante para mim, que me ajudou a não morrer junto com ela, sabe? Não desistir e continuar para eu fazer meus objetivos, que eu faço agora não só por mim, mas por ela também. Que ela que me fez estar aqui nessa escola boa, ela que me deu condições. Então, por isso que eu sou muito grata para ela. E com isso. Difícil falar sobre isso, né? Muito difícil. Quando a gente pensa no que realmente tem valor na vida, para mim, é muito claro. O que tem mais valor na vida é a vida. É a vida. Porque todas as outras coisas a gente dá um jeito na caminhada. A gente ajusta, a gente reorganiza, a gente replaneja.
mas com a vida a gente não tem o que fazer. Se perde, eu entendo quando tu diz que parte de ti se perdeu também. E é assim, porque é quem a gente tem maior vínculo. Foi os pais que Deus nos deu, que nos ajudam a ser quem a gente é, ter os nossos princípios, os nossos valores. São as pessoas que mais se preocupam com a gente nessa vida. Não tem amigo que faça isso. Não tem ninguém que substitua. Porque na hora que as coisas estão ruins de fato, quem está ali do teu lado pode ser brigando, pode ser reclamando, pode ser chateado pela situação. É o pai e a mãe. É assim. Muitas vezes a gente perde tempo na vida a gente perde tempo com ninharia, com coisas que não valem a pena. E quando a gente perde alguém que a gente ama de verdade, a gente entende que todo o restante é supérfluo. Todo o restante é administrável. Mas, gurias, tenham certeza de que, assim como os professores estiveram ao lado de vocês, tentando ser um pouquinho do pai, tentando ser um pouquinho da mãe, né? Dando aquele carinho, aquele aconchego, aquele abraço, que muitas vezes a gente não sabe o que dizer quando a gente abraça, né? Deus estava com vocês acima de todas as coisas. Deus não permite nada, gurias. Nada que a gente não consiga dar conta. Deus não permite. Não aconteceria se a gente não conseguisse. Deus dá o suporte para a gente continuar em frente e sim honrar a memória da tua mãe, honrar a memória do teu pai, porque eles começaram a história. Eu tenho isso comigo muito forte. A gente começa, quem vai escrevendo a história da gente é o pai e a mãe da gente. Mas chega uma idade, que é a idade que vocês estão, que agora vocês passam a escrever a história de vocês, e não mais eles. Então, quem são vocês a partir de agora, com as influências que eles tiveram sobre vocês, continuam tendo, e que os professores, que a sociedade, enfim, quem são vocês dentro de tudo isso? Cuidem, nunca se percam de quem realmente vocês são, porque é isso que vai direcionar para a vida adulta. Essa é uma fase difícil, não é uma fase fácil, mas é uma fase que ela vai passar, daqui a pouco fica só a saudade. Estou aprendendo a lidar com isso ainda. Fica só a saudade. Mas é uma saudade boa que não desespera mais. Uma saudade boa. Fico muito feliz de saber que aqui a gente é mais do que uma escola, a gente é uma família. Que a gente pode se amparar nesses momentos que não são fáceis. Minha princesa linda, vamos eu e tu agora, Manu? Manuzinha, eu sei que teve uma situação que mexeu bastante contigo e que te ajudou a ver a vida por uma outra perspectiva. Conta pra gente. Eu acho que a escola não é só um local para aprendizado. Aqui a gente forma uma família. A gente tem a nossa família, os nossos pais, parentes, mas aqui a gente também é uma família. Porque o professor está aqui todo dia para ajudar a gente. Ele acorda super cedo, tem alguns que moram longe, eles vêm aqui, eles têm que ficar lidando com pessoas que às vezes estão num dia péssimo, que às vezes não é uma turma fácil de lidar. Falo isso por experiência própria. E eles estão sempre lá tentando ajudar, eles preparam aula, que nem o Eric e a Bel falaram lá no início, que tem vezes que eles chegam de passar o final de semana todo corrigindo prova. Enquanto a gente estava descansando, eles estavam corrigindo prova, eles estavam preparando a aula para a gente. Eu vejo muito como eles se preocupam com a gente, se preocupam com o que a gente sente, porque eles não querem só ensinar a matéria para a gente, eles querem entender como é que a gente funciona, eles querem nos entender. Projeto de vida, né? Quando tu estava falando ali, Manu, eu fiquei pensando que
todos os professores são um pouquinho professores de projeto de vida, porque eles vão ensinando a gente a viver, né? A entender os contextos, como reagir às situações. E, às vezes, essa questão da pandemia, amor, ela trouxe realmente uma situação bem delicada. Muitas pessoas acabaram... A gente não nasceu para viver isolado, a gente nasceu para viver em comunidade, e perder isso foi muito desafiador, né? A gente não estava preparado. De um ano, a gente estava todo mundo junto, presencial, e no outro a gente estava trancado em casa, tendo aula online, porque, independente se tu prestar atenção ou não, era algo complicado de estudar, porque a gente não estava olho no... Tinha uma tela... E a gente tinha várias distrações, às vezes passava um pássaro pela janela, a gente tinha distração, a TV, alguém vendo. E era muito complicado isso, porque a gente não conseguia entender vários problemas que davam no Zoom, na Class. E a gente teve que aprender de uma hora para outra a lidar com tudo isso. A gente teve que aprender de uma hora para outra como que a gente ia estudar em casas, não podendo ir, trancafiados, não podendo sair de casa por causa de uma pandemia. E fora todos os problemas, né, que aconteceram em decorrência da pandemia, precisar estar em casa, mas questões de doença que levaram muitos queridos, questão de trabalho, muitas pessoas perderam o seu trabalho, muitas famílias se dissolveram nesse período porque precisaram conviver. Eu achei isso interessantíssimo, estudando um pouco sobre o contexto da pandemia. Muitos casais permaneciam casados porque eles não conviviam o tempo que eles conviveram na pandemia, e não foi suportável o tempo de convivência em casa. Então, a gente fica pensando, né, que isso é algo agora pós-pandemia que a gente precisa se analisar e pensar o quanto a gente é tolerante com o outro, o quanto a gente tem paciência com o outro, o quanto a gente enxerga as nossas debilidades, porque assim como a gente quer que o outro seja empático com a gente precisa ser empático com o outro. Então, a pandemia, ela trouxe, sim, muitas questões dificílimas para a pauta, né, para que se resolvessem, mas ela trouxe muitas questões também para reflexão, e quem aproveitar esse momento para refletir vai sair melhor de tudo isso. Eu acho que a gente amadureceu numa situação que a gente vivia em ritmo mecânico, fazendo sempre a mesma coisa e não sabia o porquê que fazia. E a gente precisa entender o valor das pessoas, e que as pessoas, elas precisam ser amadas, as coisas cuidadas. E a gente acabava amando as coisas e só cuidando das pessoas. A gente precisa, eu acho que é um excelente ponto de reflexão, e aprender a lidar consigo mesmo é libertador, né? Que coisa boa quando a gente consegue ter controle sobre aquela situação e, ok, tudo bem, isso acontece, deixa eu respirar e eu vou de novo. Esse aprendizado aí é incrível. Porque a gente não é perfeito, a gente é cheio de erros. E acho que a pandemia nos ensinou bastante sobre como que a gente conviveria. Porque antes a gente estava rodeado de pessoas. Na pandemia, a gente podia dizer que a gente estava sozinho. Era um tempo que a gente estava tirando para aprender mais sobre isso mesmo. O que tu sentia, o que te incomodava, o que te deixava feliz. E que nem tu falou, o que afastou muitos casais foi a convivência. Porque eles não estavam acostumados. Porque o amor, que nem dizem, a paixão dura acho que de 2 anos. Porque é um sentimento tão forte. E eu acho que é isso da gente não ter aprendido a conviver muito com o outro, porque a gente estava sempre saindo, a gente ia da escola a gente saía pro shopping e tudo, a gente conversava com as mesmas pessoas, mas a gente não ficava ao mesmo tempo com todas. É engraçado, né, que muitas pessoas trouxeram durante a pandemia que viviam rodeadas de pessoas, mas que se sentiam sozinhas. A pandemia te fez confrontar com isso, de ficar sozinho. E agora, eu acredito, assim, muito, que quanto mais a gente se conhece, melhor a gente consegue lidar com o outro. Porque na maioria das vezes o problema não é o outro, o problema é a gente mesmo. Então, esse é o maior desafio, aprender a lidar consigo mesmo para poder tolerar o outro, né? Poder ter amor, poder ter empatia, enfim. Ai, gente, esse papo tá bom, né? Gostoso, assim, a gente poder refletir sobre isso, como a gente cresce. Nossa. Gi, falando em cresce, tá crescendo, né? Ai, meu Deus. Tá crescendo, Gi. Então, a nossa outra participante maravilhosa está fazendo prova da autoescola agora,
Por isso que ela não está conosco, Aninha, mas deixa um beijo para todos vocês, tá bom? Gi, crescendo, deixando o colégio, como que tá sendo... Como que tu tem percebido isso? O que tu leva do colégio? Tá angustiada? Tá nervosa? Tá preocupada? Tá tranquila? São fases que a gente passa. Como que tá sendo isso para ti? Representa o terceirão aí. Bom, a gente do terceiro ano está concluindo a educação básica, né? E conforme a gente vai crescendo e desenvolvendo o pensamento crítico, a gente vai percebendo que a escola, ela não tem um fim em si mesma, né? O aprendizado. E a escolaridade, ela vai muito além das avaliações, né? Das provas, das matérias. E os nossos professores, eles nos ensinam a ver isso. Porque eles nos mostram o aprendizado por uma perspectiva diferente, né? O crescimento por perspectivas, tipo, realmente importantes. Então, eles nos ensinam a tolerar, a crescer, a conviver. E eles nos mostram que os desafios, mesmo que em sua maioria sejam incômodos, eles nos jogam para cima, né? Porque eles nos fazem crescer e sair da nossa zona de conforto. Eu acho que talvez o mais importante aprendizado que eu vou levar é que o dia se começa com Deus. E cada meditação assim teve uma importância enorme na vida de cada um, eu creio, porque a gente vê que quando a gente começa o dia com Deus e quando Deus está à frente, o resto é acrescentado, né? Então, eu creio que, mesmo que pareça essa mais uma meditação, a gente faz isso todos os dias, sempre tem alguém que precisava ouvir. Às vezes eu estava num dia péssimo e às vezes a gente chega atrasado, né, para meditação e faz falta, porque às vezes é o que a gente precisa ouvir. Então, assim, cada professor, ele é um exemplo de Deus nas nossas vidas, sabe? Seja através da meditação, de uma reflexão ou de uma conversa, eles têm influência muito grande e acabam sendo reflexo de Deus pra gente. Eu acho que... eu penso que o que eu vou levar daqui pra frente são inúmeras memórias, cada risada, cada acontecimento marcante, cada capela, cada colega. E... Bom, eu tô nervosa, né, gente? Só um pouquinho. Dá um tempo, pera. Deixa eu te perguntar, então, já que tu interrompeu aí. Por favor. A partir de agora, o que tu projeta para a tua vida? Como que tu imagina que seja fora dessa bolha, né? Desse cuidado que é o colégio. Saiu daqui e agora para a vida? Desesperada? Ou entende que, gente, tudo bem, a gente vai caminhando? O que tu entende disso? Desesperada, mas segurando na mão de Deus, né? Sempre. Daqui pra frente, eu creio que vai ser muito diferente, né? Mas crescer dói, né? Dói. Mas o processo, ele é uma coisa extremamente importante, né? Cada etapa da vida é importante. Então, mesmo que largar, pular, não pular, né? Mas mudar de etapa na vida, seja difícil, doa um pouquinho, não vai ter mais esse negócio de essa adrenalina para fazer trabalho, às vezes de última hora que a gente esquece da prova. A gente esquece, né? Como a Manu falou ali, todos nós somos humanos e somos imperfeitos, né? Eu creio que mesmo que seja muito difícil, e, nossa, vai deixar muita saudade, com certeza. Vai ser diferente, vai ser uma delícia poder viver cada momento dessa nova etapa, dessa nova fase. E os professores, eles têm, assim, um papel tão importante nisso, nessa questão de ajudar a gente a se conhecer e fazer com que a gente possa usar os nossos dons, as nossas habilidades e descobrir o que a gente quer para a nossa vida no futuro. Então, eu creio que vai ser, independente do que cada um queira seguir, seja ingressar numa universidade ou buscar formas alternativas, né? De, cara, como que eu vou expressar, como que eu vou usar da melhor forma os meus dons e habilidades, né? Eu creio que a gente vai estar preparado por isso, porque a gente está tendo a melhor base. Então, a gente vai poder fazer isso com muita segurança. Ai,
Eu já estou com saudade do terceirão, confesso. Porque são coisas que a gente vai convivendo durante tanto tempo que a gente se apaixona pelas pessoas. E isso eu acho que é o melhor da vida. A gente ter amigos para conviver, pessoas para lembrar. E eu gostaria, profs, que vocês entendessem isso. Diante de todas essas falas tão importantes, tão significativas, tão do coração, que vocês entendessem que vocês realmente fazem a diferença, que a vida de vocês é um presente, é uma dádiva, que às vezes vocês também não estão bem e a gente sabe disso, mas ainda assim vocês ultrapassam os limites para que vocês possam entregar aquilo que esses adolescentes eles precisam, porque não só o adolescente, mas os adultos também eles estão em processo contínuo de crescimento, de desenvolvimento. Eu gosto de pensar em mim como um projeto inacabado sempre com novas possibilidades, com novas... posso errar de novo, posso tentar de novo, vou crescer com os meus erros, vou ficar feliz com os meus acertos. Então, isso é muito bom e vocês têm ensinado isso para esses alunos. E eu queria terminar parafraseando o nosso querido Rubem Alves, né, que nós, professores, gostamos tanto. E tem uma mensagem bem especial para vocês. Peço licença aqui para ler. E diz assim: as palavras só fazem sentido quando nos ajudam a ver o mundo melhor. Vocês nos ensinam palavras para melhorar os nossos olhos. Existem muitas pessoas de visão perfeita que não enxergam nada, pois o ato de ver não é algo natural. Precisa ser aprendido. Obrigada por ensinarem além das páginas dos livros. Obrigada por fazerem enxergar o outro, pois quando a gente abre os olhos, abrem-se as janelas da alma e o mundo aparece refletido dentro da gente. Ou seja, a gente dá aquilo que a gente tem. Muito obrigada, professores, por nos ajudar a enxergar o melhor de cada um. E que esse melhor nos ajude a enxergar o melhor do outro também. Então, a gente vai naquele efeito dominó, que a gente sabe que as coisas não são fáceis, que o mundo não vai ser perfeito aqui, mas a gente tem a esperança de uma vida eterna, a gente tem a esperança de estar com Cristo durante a eternidade, onde a gente vai poder ir moldando cada detalhezinho do nosso caráter, e isso vai ser para sempre. O resto são coisas dessa vida que nos preparam. Gente, muito, muito, muito obrigada. Vocês são maravigoldes. Maravilindos. Vocês também, profs, muito obrigada por tudo. Essa galera aqui especial resolveu, então, participar desse momento para dizer o quanto vocês fazem a diferença na vida deles. Muito obrigada por existirem. Um beijo e feliz Dia do Professor. Pode falar um beijo, gente. Beijo. Beijo.